noite. Sejamos todos bem-vindos à nossa Casa Teresinha de Jesus. E para dar início, eu gostaria de lembrar que está se aproximando uma data muito especial, gente, o mês de maio, Dia das Mães, e temos quadros, esses que estão expostos, que está à venda, para dar para a mamãe, para se presentear, para dar para a tia, para a irmã, para a amiga, fiquem à vontade. É só nos procurar que teremos o maior prazer em atendê-los. E para darmos início à palestra de hoje, vamos começar com a leitura do livro Palavras de Luz, que nos diz: razão sem luz pode transformar-se em simples cálculo. Instrução e ciência são portas de acesso à educação e à sabedoria. Quem apenas conhece, nem sempre sabe. Fechando os nossos olhos, estando certo de que o Mestre Jesus se encontra neste lugar e que nos recebeu de braços abertos. Obrigada, Pai, por estarmos aqui. Obrigada por cada vida presente. Obrigada por cada coração que está te buscando. Queremos te pedir para que o que venhamos ouvir, que o nosso coração esteja receptivo e disposto, para que assim possamos aprender e colocar em prática. Vem auxiliar da sabedoria a palestrante desta noite, que ao ouvi-la possamos aprender e ter certeza de que ela foi instruída pela espiritualidade. Ser conosco, em nome por amor de Cristo Jesus, que assim seja. A palestrante de hoje é a nossa irmã Lúcia, com o tema Pertencer-se, livro Jesus e Vida, psicografado por Divaldo e Joana. Boa palestra. Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria, muita gratidão que eu estou aqui hoje, mas também com um grande peso nos ombros, porque falar sobre Joana de Ângeles não é fácil. E Joana, esse capítulo, né, é um capítulo de um livro chamado Jesus e Vida, que fala de pertencer-se. Então a gente vai entender um pouquinho melhor. Eu utilizei Emmanuel para ajudar na explicação de Joana. Então os nossos bons conselheiros desta noite serão Joana e Emmanuel, que eu coloquei ali. Emmanuel, ele prefacia este livro aqui, que é de Chico Xavier e André Luiz. É um daqueles livros da vida no mundo espiritual, é o 5º livro. E o prefácio desse livro é feito por Emmanuel. Eu apresentei esse livro aqui no trabalho da casa e eu falei que só o prefácio já daria uma palestra, né? Então eu trouxe uma parte desse prefácio para explicar o pertencer-se de Joana.
A Joana, não sei se todos sabem, né? Mas ela une a doutrina espírita com a psicologia analítica junguiana, né? Então é uma leitura complexa, profunda, né? Mas muito necessária para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E nesse prefácio, o Emmanuel, ele associa a nossa vida material como um barco. E a parte do mar ao qual percorreremos com esse barco é a parte da nossa jornada evolutiva. Então, parte, não é o todo da nossa jornada evolutiva. E para a gente entender um pouco essa analogia, né, da vida como um barco, utilizado como instrumento para eu atravessar essa jornada, a gente precisa entender um pouquinho sobre a reencarnação, né? Por que nós reencarnamos. E essa analogia do barco e do mar é tão interessante que espíritos muito evoluídos, ainda enquanto encarnados, eles utilizavam essa analogia. Então a própria Teresinha de Jesus, que dá nome ao nosso centro, ela, nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de tristeza, de conflitos, ela falava uma frase para ela mesma, como se fosse um mantra, né? A tua vida é o teu navio, não tua morada. Já nos mostrando a importância da vida espiritual. Então eu achei tão bonita que eu trouxe também essa frase. E nos mostrando que essa vida é um fragmento de um todo que é muito maior do que aquele que nós enxergamos, podemos enxergar neste momento. E a finalidade da reencarnação, né, eu vou trazer algumas questões que parecem ser tão básicas, né, mas a gente esquece delas. Então, quem é que recebe o barco? Jane, quem que recebeu o seu corpo? Você. Né? Simone recebeu o seu barco. Então, esse barco você é usufrutuário desse barco. A gente não pode esquecer que isso é um empréstimo, é consignado. A gente devolve ele no final. Ninguém vai levar para onde realmente nós pertencemos. Então, qual é o maior presente que a gente tem de Deus? Se não é o nosso corpo que é consignado, qual é o maior presente que a gente recebe de Deus? A vida, a existência. É o tempo. É o tempo que temos aqui. Esse corpo, esse barco, esse navio, ele é um instrumento necessário para a gente passar essa estadia aqui, nesse tempo aqui. Então, por que presente, o tempo presente se chama presente? É por isso. E o tempo que a gente tem é o tempo de agora. Não é o tempo que foi, não é o tempo que virá, é o tempo de hoje. E outra questão que eu trouxe aqui, então isso já está resolvido. Quem recebe o barco somos nós, que estamos usufruindo desse barco. E para que serve o barco nessa viagem? Este será o instrumento necessário para você passar esse tempo aqui. Então ele é importante? É importantíssimo. Ele tem que ser preservado da melhor forma, sim, porque ele é necessário para a nossa jornada. Já ouvi. E para que a viagem? Para que a gente tem que viajar? Para a nossa evolução. E para que a gente precisa evoluir? Olha, quando a gente se faz essa pergunta, ou a gente faz para alguém, tem muitas confusões, né? Por que precisa evoluir? Vocês já pararam para pensar? Porque somos imperfeitos. Por quê? Porque a evolução é uma lei natural. É uma lei de progresso. A gente vai evoluir, né? Não tem como não evoluir. Nós iremos evoluir. Né? E aqui eu coloquei assim, né? Que esse barco é um instrumento necessário para atravessarmos essa jornada
que recebemos esse presente que chamamos tempo. E para passar esse tempo aqui, para quê? Para aproveitar essa lição que a gente precisa. A gente está aqui para aprender algo. E nós não somos essencialmente divinos, não temos a centelha divina, então a evolução não é inerente a nós. Ela vai acontecer. Nós caminhamos para isso. Eu falei uma vez sobre a semente, acho que a Jane estava aqui também, né? A semente, quando é plantada, ela não tende a crescer, procurar luz. Nós somos assim. Então nós evoluiremos. Nós somos filhos de Deus em crescimento. E aqui, eu anotei aqui que a Joana disse nesse texto, a finalidade essencial da reencarnação é a do crescimento intelecto moral do espírito. E ela diz assim, olha, desse modo, ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer na direção de Deus. Aqui, Joana nos aponta para a nossa posição recorrente de vitimização, né? De achar que a gente veio aqui para sofrer. Nós não viemos para sofrer, nós viemos num processo educativo. Né? E agora, aqui eu gostaria de colocar um teste para vocês, eu não vou mudar o slide ainda. Vocês vão ter alguns barquinhos com números, vocês vão pensar em qual deles representa melhor vocês, qual que representaria. Mas não fala para ninguém, é para vocês guardarem para vocês, isso é de vocês. Então pensa aí, qual barquinho que vocês acham que representa vocês? E aqui, gente, aqui entra a Joana, olha. Porque o barquinho representa o nosso ego. O que é o nosso ego? O nosso ego é aquilo que é reconhecido por quem está de fora. Né? Então faz parte do nosso ego as nossas características físicas, a nossa profissão, a nossa religião, o nosso estado civil, a forma como lidamos com as pessoas, em nosso trabalho, em nosso lar, tudo isso faz parte do nosso ego. Então existe muita confusão a respeito do ego, né? Mas o ego nada mais é do que isso, do que a parte externa. Então olha só, quem pensou no seu ego assim, olha, tem um super ego aí, um ego inflamado, como diria Joana. Mas isso não é um problema, né? Porque todos nós estamos em evolução. Seja um ego mais humilde, seja um ego maior, todos nós estamos em evolução. Né? Então, não é para ficar pensando que, nossa, eu estou mal, tem que ser no terceiro. Né? Aqui eu coloquei assim, né? Que eu ia buscar uma pessoa daqui de dentro, uma pessoa conhecida, para ser um exemplo. Então eu ia pedir para alguém descrever essa pessoa. Mas como ia dar confusão, eu resolvi usar um desenho sobre uma perspectiva infantil, né? E eu gostaria que vocês descrevessem. A pequenininha desenhou uma grandona. Então eu queria que vocês descrevessem essa daqui. Fisicamente, não emocionalmente. Alta, em relação a ela, é alta. Magra, perdodona, cabelos claros. E emocionalmente, como é que vocês veem a personagem? Está sorrindo. Feliz. Está feliz? Né? Isso é o ego. É assim, olha. É tão simples, né? A gente acha que é algo tão difícil de entender, né? Mas é algo tão simples, olha. Essa menininha de 5 anos desenhou o ego da pessoa que ela deu o desenho ali. Então, esse
é o ego dessa pessoa, é assim que ela é enxergada na sociedade. Vocês não vão perguntar quem é, né? E por que é importante a gente falar sobre o ego, né? Porque o reino do Senhor não é de aparências externas. Então, olha a importância da gente saber o que é o ego. Qual é a importância dele na nossa vida? Qual é a importância dele na nossa vida espiritual, que é tão maior do que esse ego aqui? Não é? E tem uma frase desse livro aqui, gente, esse livro é maravilhoso, viu? Ele fala sobre a saúde mental, sobre doenças mentais. Né? E tem uma frase que diz assim: somos os mesmos atores em diferentes personagens no palco da crosta terrestre. Personagem é a mesma coisa que o ego. É a mesma coisa. Então, esse personagem, esse ego, ele é transitório. Isso é um fato. Ele é um fragmento importante para a minha jornada evolutiva? Pode ser que não seja. Porque pode ser que eu não aproveite ele. Mas se eu tiver um bom proveito, ele vai ser um fragmentozinho de toda a minha vida espiritual. E é isso que importa. E saber disso, e aqui eu coloquei assim, olha, que quando a gente olha dessa forma, não fica mais fácil a gente entender e não se prender a ele? Fica mais fácil. E o que o nosso ego traz? Não traz filhos, não traz as conquistas materiais que a gente teve. Então, saber que ele é transitório, não fica mais fácil esse desprendimento? Né, Jane Leoa? Saber que não sei. E Emmanuel, ele fala assim que a grande questão é nós fixarmos no campo da experimentação. E o que seria esse campo de experimentação? É a vida material. Então, Emmanuel traz uma frase nesse livro, né? A questão é que muitos de nós vivenciamos, navegamos somente no campo da experimentação. Ele não diz assim, olha, você não pode ficar no campo da experimentação, não é para ficar no campo material. Não, ele não fala isso. Ele fala que somente no campo nós não podemos ficar. Porque tem a sua importância, senão a gente não estava aqui. Evoluir é só no plano espiritual, não é? Então tem uma importância muito grande, né? E muitos de nós, aí entra a Joana, né? Ela diz que estamos fixos nos prazeres. Então Joana fala que a gente está preso nos instintos primitivos. A gente ainda está lá embaixo. E isso nos causa dependência, que podem ser de vícios, que podem ser de várias ordens, né? Desde ingestão de substâncias, uma má alimentação, colocar substâncias em nós com finalidades que a gente sabe que não é bom, finalidades estéticas. Olha para o nosso mundo, o que a gente tem feito conosco, o nosso físico hoje. Então a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. A vaidade, a gente não pode se prender na aparência do barco. Viver para o corpo, a gente faz isso, sem compreender essa real finalidade dele. Ela ainda diz que nós olhamos o barco do outro, queremos o barco do outro. Achamos que o barco do outro é melhor que o nosso barco. E algo que a gente ainda está preso, né? Você não gosta do seu barco. Você acha que ele não é adequado para você. E você ainda está preso em egos passados. Então você quer aquele lá. Que você foi rei, talvez, que foi alguém importante materialmente falando. A gente ainda se prende a egos passados. Tudo isso Joana fala da dependência, dos conflitos, das falsas necessidades de apoio. E ela diz assim que isso conturba a nossa identidade.
porque a gente reconhece o eu, ego, em detrimento do eu, espírito. Isso nos faz com que a gente não consiga se libertar das amarras que a gente mesmo coloca para nós. E a gente é levado pelas paixões. Quando a gente tem algum acontecimento, a gente tem um comportamento com relação a esse acontecimento. E comportamentos repetitivos, eles se tornam hábitos. Então, outro dia, a Jane estava conversando com o Reginaldo, eu vou usar a sua conversa. E ela disse assim, que tinha um hábito de comer um docinho todos os dias depois que ela almoçava. E que esse hábito não estava trazendo um benefício para ela. Né? É difícil ou é fácil corrigir um hábito? É difícil. É muito difícil. Né? Um hábito, ele vai enraizando ali, então é muito difícil a gente corrigir os hábitos. A gente tem bons hábitos? Tem, mas temos maus hábitos também. Né? E tem uma frase, olha, eu pulando o slide aqui, né? Os nossos comportamentos e hábitos. Tem uma frase do Haroldo, que eu gosto bastante, ele diz, não se liberta aquele que não se reconhece preso. É muito difícil se reconhecer preso em hábitos, em maus comportamentos, em comportamentos ruins da nossa alma. E essa frase, ela é baseada no conheça a verdade e a verdade os libertará. E eu gosto muito do Khalil Gibran, filósofo, né? Ele também fez essa analogia do barco. E ele disse, tem uma frase dele que diz assim, ó, a sua razão e sua paixão são o leme e a vela de sua alma navegante. Se um dos dois quebrar, você pode adernar é virar, e ficar à deriva, ou ficar imóvel no meio do mar. Por quê? A razão reinando sozinha restringe todo o impulso, e a paixão deixada a si é fogo que arde até a sua própria destruição. O que ele quis dizer com isso? Que nós temos forças dentro de nós, forças positivas e forças com conotação negativa, mas que a gente pode utilizar essas forças. Então, olha, a razão sozinha, a Jane disse isso aqui, olha, na leitura, né? A razão sozinha, ela restringe o impulso, e paixão sozinha destrói. Então, aqui, ele já mostra para nós a importância de um equilíbrio. E quando nós nos fixamos lá na experimentação da matéria, o que acontece com o nosso barco? Ele vai desequilibrar. E quando esse barco desequilibra, o que pode acontecer aqui? Doenças, depressão, muitas questões surgem com o nosso desequilíbrio, né? Mas pertencer-se lembra obsessão, né? E o desequilíbrio vai atrair quem? Quem está sem barco. São poucos? Não são poucos, são muitos. E quem é que convida eles para entrar, para subir? Nós. Porque a obsessão, ela é precedida pela auto-obsessão. E olha, não é só desencarnado que sobe no nosso barco. Quantas relações tóxicas, relacionamentos tóxicos vocês não conhecem? Ou não ouviram falar? Então, outros barcos se ancoram a esse barco. Por quê? Porque a gente deixou. Então, quem é que precisa se melhorar? Nós. E assim é que nós deixamos de nos pertencer. Não só porque entram no nosso barco com a nossa autorização, através do nosso padrão vibratório, mas porque a gente valoriza demais um ego que tem um papel fundamental naquele tempo. Depois ele não vai ter mais. E lembremos que quais as bagagens que nós vamos levar daqui? Não serão essas. A gente pode levar coisa boa, pode levar coisas que não são boas. Como é que você
que é que você quer levar para a sua jornada espiritual após o seu desencarne? A paz? Né? Todos nós queremos. Né? E nós não podemos esquecer que, apesar da tempestade, a tempestade a gente vive sempre. Porque neste mundo tereis aflições. Não é assim? Então, neste barco, sempre estará Jesus. Não estão desesperados, não estão tentando equilibrar esse barco, mas Jesus estava lá. E Ele sempre estará. E Jesus é quem vai trazer o nosso equilíbrio emocional. É quem pode trazer esse nosso equilíbrio. E aí vem uma pergunta assim, né? Como é que eu posso buscar esse equilíbrio emocional? A gente tem muitas formas de buscar o equilíbrio emocional. Né? Uma delas é terapia. Outra, muitíssimo importante, é estar no centro ou frequentar uma outra religião, porque isso equilibra. Aqui nós temos a evangelização infantil, e que eu vejo de grande importância para as crianças, mas os nossos maiores problemas são na família. E é muito importante para os pais, para os avós. Ali é uma terapia. Aquilo modifica a nossa essência. E a casa tem muitos trabalhos, tem trabalho de vibração, tem as palestras, tem o passe, tem muitas coisas para fazer com que a gente atinja um equilíbrio emocional e espiritual. E a psicologia espírita é baseada em 4 pilares. Olha, se a cadeira que tem as 4 pernas, se tiver com 3, a gente vai sentar nela? Não vai sentar. Então, pilares é que é de muita importância. E ele fala assim, a importância do aprender. São 4 aprenderes. Aprender é diferente de compreender. Quando você, Léo, ensina suas filhas para uma prova, como é que você sabe que ela aprendeu a lição? Mas qual é a certeza que você sabe que ela aprendeu? Não é a nota da prova, né? Então, é a gente fazer essa prova bem feita. A gente não está aqui no mundo de provas. Então, veja como é mais simples o espiritismo do que a gente imagina. Né? Às vezes a gente fala, nossa, tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Mas é mais fisiológico do que a gente imagina. Então, a gente precisa aprender. Como que são esses 4 aprenderes, esses 4 pilares? O primeiro é aprender a se conhecer. É o autoconhecimento. Então, esse é o ponto de partida para a nossa reforma íntima. O segundo aprender é aprender a viver. Viver, ela diz no sentido de relacionamento. Então, eu coloquei aqui conviver. Quem convive bem com os seus, convive bem com o meio, convive bem com o mundo. Então, esse é o outro pilar. Aprender a ser, que fala sobre ser humano de verdade, estar envolvido nessa jornada intelecto e moral que a gente precisa amadurecer dentro de nós. Isso nos traz amadurecimento emocional e espiritual. E o último, aprender a amar, fala sobre a caridade. Então, quem enxuga a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Não é essa frase famosa aí da Joana de Ângeles? A gente precisa aprender a amar. Aprender a amar como lei divina. Nós precisamos aprender. E aqui, eu trouxe só um trechinho do que ela disse. E ela coloca assim, ó, ao mesmo tempo, isso através desses 4 pilares, em que se liberta das dependências perturbadoras, aprende a vincular-se às outras vidas, de caminhar ao lado, perguntando experiências e ampliando horizontes, de forma que encontre sentido viver em sociedade, relacionando-se com tudo quanto existe. Joana é certeira.
E ela coloca assim: ergue-te ao amor, e o amor te conduzirá pela senda libertadora, auto-pertencendo-te e conquistando o espaço que te está reservado no processo da evolução. E eu gostaria de finalizar com um texto que escrevemos, que fizemos, que diz assim: há momentos em que precisamos nos silenciar para ouvir o que o coração precisa falar. Sabemos que a resposta está dentro de nós, mas na turbulência perguntamos: onde? Como? Na busca pela resposta, podemos enxergar a solução, mas como alcançá-la? Podemos alçar voo até lá, se estivermos mais leves. E como é que ficamos mais leves? O que nos deixaria mais leve hoje? Queremos largar? Perceba que o voo é solitário, não depende de ninguém mais, só de cada um de nós. Largar aquilo que não nos deixa subir, só nós podemos fazer. Jesus, com bondade infinita, desceu até nós, nos trouxe um caminho para que vivenciássemos o seu evangelho de amor. Olha a bússola aqui. Nos libertássemos das amarras colocadas por nós mesmos. E ainda hoje, nós esperamos que Ele nos carregue até a paz, sem abandonarmos o que nos prende aqui. Queremos levar tudo junto e gozar de um céu que não existirá se não for construído por nós mesmos. Pertencer-se é andar com os próprios pés pelos caminhos do Mestre Jesus, sob seu olhar amoroso, mas com as mãos estendidas aos irmãos que ainda não visualizaram a estrada que nos leva a Ele. Que Jesus seja o grande farol que nos guiará nesta jornada infinita rumo a encontrar o que há de melhor em nós, para sermos pontos de luz por onde o nosso barco passar. Uma noite de muita paz, de muito amor a todos vocês. Muito obrigada por me ouvir. Fechando os nossos olhos, com o coração cheio de gratidão ao nosso Mestre. Vamos agradecer, pois Ele nos trouxe até aqui, porque é necessário para o nosso desenvolvimento. É necessário para que aprendamos a ser como Ele. Pois Ele fala, Ele nos chama: vinde e aprendei sobre mim, que sou manso e humilde. Pois quando aprendermos a ser como Jesus, saberemos, ou melhor, seremos amor, acolhimento, paz, resiliência, fé, perseverança e confiança. Que possamos ancorar o nosso barco no nosso Mestre, que tudo sabe, que sonda o nosso coração e conhece aquilo que não temos coragem de falar para ninguém, mas que ancorado ao nosso Pai, tenhamos a certeza de que é possível sermos transformados. E por isso te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por não soltar a nossa mão,
te agradecemos por não nos deixar sozinhos no nosso barco. E quando as tempestades chegarem, que possamos confiar em Ti. E que ela faz parte para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Que tenhamos a certeza e a plenitude de que somos amados e por isso somos provados. Ser conosco, Mestre, leva para os nossos lares, onde possamos deixar essa fagulha de luz brilhar. Que seja no nosso trabalho, entre os nossos amigos. Vem também olhar com carinho para cada nome que se encontra no nosso caderno de oração. Obrigada, Mestre, por termos um Pai tão amoroso em quem podemos confiar.